tudo isso na mesa, o mercado responde com estresse. A incerteza gera estresse no mercado, a incerteza deixa as coisas mais caras, deixa o futuro mais opaco do que naturalmente ele é, mais incerto, e isso faz com que os juros fiquem mais altos, né? Então, vou mostrar para vocês a diferença, como diria a música, what a difference a day makes, né? Aqui não são 24 little hours, mas são 22 dias de novembro. Então, essa curva aqui, isso aqui é a curva de juros, para quem não conhece, quem acompanha aí o nosso Morning Call há mais tempo já está mais acostumado com a curva de juros, já é algo que vocês vão levar para a vida, já sabem o que é uma curva de juros, e ao longo desses pontinhos aqui, é o esperado para os juros futuros, os vencimentos para cada prazo. Isso aqui, essa curva amarela, são as taxas de juros cobradas para esses vencimentos lá na sexta-feira pré-eleição. Então, você vê que os juros estavam bem mais baixos, né? E a curva abriu, como a gente diz no mercado financeiro. Então, os juros subiram para essa verde aqui, ó. Para você ter uma noção da diferença que isso fez, que essa conversa toda fez. E aqui, eu não estou falando de contestação eleitoral, viu, gente? Estou falando de risco fiscal. Discurso do Lula no Egito, essa história de que não, a gente quer uma liberação de gasto do Bolsa Família para sempre, vamos acabar com o teto de gasto não devia ter existido, então não vai ter teto de gasto, nem puxadinho de gasto, nem coisa nenhuma, e isso, obviamente, causou um estresse. Esse ponto da curva aqui, que está 13%, significava, lá em 28 de outubro, que a expectativa do mercado para a taxa de juros, a taxa Selic, lá em outubro do ano que vem, era de 12% mais ou menos. E aí daria uma taxa média aí de 13%, né? Você está com 13,75%, e ela cairia até 12%, até o nível de 12% a Selic, lá em outubro. Hoje, o mercado está prevendo aí 14,5% ao ano de taxa Selic em outubro do ano que vem. Muito bem, isso está certo, está errado? Dá para a gente dizer que isso faz sentido, não faz sentido? Isso gerou uma gordura na renda fixa? Lembra que eu falei para vocês? Se você tem uma taxa que hoje você consegue comprar um título e travar uma taxa a 14%, 15% ao ano, para daqui a 2 anos, se a taxa de juros começa a cair vertiginosamente, porque isso era um erro de avaliação, era mais estresse do que inflação em si, lembrando que a parte do começo da curva de juros ela responde mais à inflação, aliás, a estresse político, né, a estresse de mercado. Será que isso é um estresse demasiado, né, um movimento pendular muito forte para o lado do pânico? Então, para falar um pouco melhor sobre isso, eu vou chamar aí o nosso querido Fabiano Zimmermann, head de renda fixa da Asa Investimentos. Fabiano, meu cordial bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Morning Call. Bom dia, Rodrigo, obrigado pela oportunidade aí, parabéns pelo programa. Valeu, obrigado. Fabiano, vou começar, você viu aí eu mostrando essa curva de juros, eu sei que você vê isso minuto a minuto, todo dia, e sabe o tanto que isso mudou nessas últimas semanas. Muito bem, isso é uma oportunidade na renda fixa, ou, né, de travar aí taxas mais altas, tanto no juro real, né, que aqui a gente trata como Tesouro IPCA+, ou no pré-fixado, ou esse movimento é mais um pânico momentâneo, né? Bom, você bem lembrou aí, né? Todo esse movimento de mercado foi motivado por uma incerteza fiscal do próximo governo. Existia, né, a perspectiva no período pré-eleitoral de que viesse o Lula mais parecido aí com Lula, né? O Lula pragmático, e que fez de fato superávit primário, reduziu a dívida. E o mercado, então, entendia que, essa questão do waiver, né, do estouro
em relação ao teto de gasto, ele ia acontecer, né, independente de quem vencesse o pleito eleitoral. Mas existia a perspectiva de que o governo, se fosse o Lula, entraria aí com essa pegada austera ou pragmática, né, como muitos dizem. E as sinalizações do primeiro dia pós-segundo turno até hoje, a gente não recebeu essa sinalização. Muito pelo contrário, né? A PEC, o estouro que se previa em relação ao teto de gasto, que se discutia razoável em torno de 70 a 100 bi, o que se falou depois disso era de 200 bi. Né? E não se viu nenhum fato concreto em relação a qual é o time econômico que vai conduzir o país pelos próximos 4 anos. Então, tudo que a gente viu nesse movimento de mercado de curva pré, que você bem mostrou, foi isso. O mercado está se perguntando hoje qual o novo regime fiscal que nós vamos enfrentar aí pelos próximos 4 anos. A gente entende que boa parte desse modelo de PEC apresentado, né, ou seja, os 200 bi para sempre, né, indeterminado, ele vai ser corrigido, né, no Congresso. O que a gente fala hoje é algo em torno de 150 bi para 1 ou 2 anos. Mas o mais importante do que isso, claro que isso vai afetar sobremaneira a trajetória de dívida no Brasil, e isso tem um impacto principalmente em relação às expectativas de inflação futura. O que vai também tomar bastante forma vai ser, de fato, como é que a gente vai financiar esse gasto. Vai ser via aumento de imposto, né? Vai ser via mais corte de despesa, vai precisar fazer um programa de eficiência no Auxílio Brasil / Bolsa Família. Isso tudo está em aberto, Rodrigo. Então, é razoável, né, é entendível que o mercado peça prêmio nesse momento. Considerando que vai haver, né, uma redução nesse pacote, né, de estouro do teto, e que a gente vai ter medidas de controle, né, de despesa, pode parecer sim, me parece uma oportunidade. Então, deixa eu só entender uma coisa. Você falou aí 150 bi. Você acha que hoje está precificado os 200 ou os 150? Eu tenho falado aqui que a gente ancorou aí essa expectativa entre 70 e 200 hoje. 150 é o que está na curva? É esse preço? Entre 70 e 200 não tem nada ancorado, na verdade, né? Porque está tudo muito solto. O que a gente entende é que o mercado vai ter menos, vai ficar menos inquieto, né? Em termos de movimentação de mercado, se a gente estipular um prazo, e se esse prazo for de 1 ano. Eu acho que o best case cenário hoje se a gente travar os 130, né? Eu não acredito que venha 70 por 1 ano, tá? Eu acho um otimismo elevado. Eu acho que se vier uns 130, 150, com o waiver somente de 1 ano, porque você não está dando licença para gastar aí, né? Inevitavelmente, o ano que vem a gente vai voltar a discutir regra fiscal e vai precisar, de fato, falar de um arcabouço fiscal melhor, o mercado vai entender como positivo. Tá? Acima disso, eu não acho que também o que está na curva hoje, o que está na bolsa, o que está no dólar, é os 200 infinitos. Tá? Se vier algo em torno de 150, 2 a 4 anos, pode ser que o mercado fique aí ou até piore mais um pouco. Tá? Então, na prática, né, para o investidor comum, por exemplo, né, se eu acredito que há mais chances de uma PEC abaixo de 150, vale a pena eu travar a minha rentabilidade aí nesses níveis que estão o pré e o IPCA+. Até 1 ano, a PEC até 1 ano. O estouro até 1 ano. 150 infinito também é ruim igual. Né? Entendi. Então tem que estar limitado tanto no preço quanto no prazo. Eu queria discutir até quando
né? Até quando, desculpa, a gente vai ter essa licença para gastar? Para chamar o governo de novo, para sentar com o Congresso, para discutir regra fiscal de verdade, né? Porque o teto tem se mostrado inexequível, né? E, ao mesmo tempo, você consegue fazer a conta de até onde vai essa dívida para que o Banco Central ele possa, aí, né? Vamos falar de curva pré, né? Ele possa tomar suas decisões de política monetária. Muito bem. Fabiano, vocês, obviamente, como vocês gerem um fundo, você toma decisões em cima desse cenário todo que a gente está vendo, e aí olhando para diversos prazos, né? O que vocês estão fazendo na ASA hoje, em renda fixa? Hoje, aqui na família de fundos de renda fixa, né, nós temos 4 produtos, né? A gente tem um fundo pré-fixado, que é o nosso ASA Alpha Nominal Rates, a gente tem um fundo de inflação, que é o nosso ASA Alpha Real Rates, e tem um fundo pós-fixado crédito privado, né? Aí, o quarto produto, que é o nosso flagship, aí, que é o nosso principal fundo, é o nosso carro-chefe, ele mixa a alocação, né? Ora ele fica mais no fundo pré, ora ele fica mais no fundo de inflação, ora ele fica mais no fundo de crédito privado. E nós estamos posicionados, Rodrigo, por um cenário de estabilidade para queda de taxa de juros. Nada desse estresse de mercado que a gente viu nos fez mudar de posição, né? É uma posição ainda conservadora, né? Mas é claro que os movimentos recentes, as sinalizações recentes, né, faz com que a gente volte para a planilha, né? Tá tudo muito incerto ainda, mas a gente ainda acredita que essa curva de juros hoje, né, como você mostrou, não tem mais corte de juros na curva, né? Daqui a 10 anos nós vamos ficar com o Selic a perto de 14%, e isso para mim é razoável, né? Ou a gente a única certeza que a gente tem nesse momento é que essa precificação aí ela vai ser alterada, seja quando o mercado voltar a fazer essa conta e entender que o mercado, que o fiscal ele foi um projeto bem apresentado ou não. Ou a gente vai ter que discutir aqui que a Selic não é 14, é 18, né? E hoje a gente está voltando para a questão do posicionamento, né? A gente está posicionado para estabilidade e queda de taxa de juros. O que significa isso? Significa que a gente está mais ou menos balanceado entre pré, pós e índice de preço. Inflação, pré-fixado e pós-fixado. Mais ou menos 30% em cada parcela dessa daí, no fundo de allocation. É claro que o investidor ele pode acessar um ou outro produto de forma individualizada. Entendi. Então, para quem acha complicado, obviamente, vai para o fundo e você toma conta lá, né? Aí tem uma pergunta que sempre surge por aqui, que é a seguinte. O gestor, ele fica aí torcendo para o candidato X, para o candidato Y. Como é que você trabalha essa polarização ideológica? Obviamente, você deve ter uma posição política, mas para o trabalho de gestão de recursos, como é que isso afeta o seu processo decisório? A gente tem vivido, né, em tempos de redes sociais, né, muito gestor ativista, né? Eu tenho uma posição de que o gestor ele tem que ser o mais agnóstico possível, né? Se o objetivo é entregar retornos consistentes e estabelecer uma relação de longo prazo com o cotista, ele precisa saber navegar independente do governo atual, né? E é um pouco da nossa missão aqui na casa, né? Entregar retornos consistentes e estabelecer uma relação de longo prazo confiável. Isso vem de parte da cultura, do legado que já está aí no mercado há mais de 100 anos. Então, já passamos por diversos regimes no Brasil. Fabiano, faz sentido, eu falava isso semana passada aqui com o pessoal, que depois que o Lula falou que o mercado fica muito nervoso, o mercado é muito... O Bolsonaro já falou isso, todo presidente fala isso em algum momento. O mercado fica nervoso? Como é que é? Vocês ficam nervosinhos aí porque o pessoal fala? Não, a gente fica preocupado, né? E preocupação
demanda movimentação de posição. É claro que o que aconteceu durante esse um mês, Fabiano, você está tranquilo? Não estou tranquilo. Né? E isso faz com que ou você faça um hedge, né? Faça uma proteção da sua posição, ou diminua a sua posição, né? Para que você possa ter mais clareza no futuro governo. O que não dá é para você simplesmente dar esse benefício da dúvida, é o que a gente chamava de lua de mel, né? Eu acho que as luas de mel, sei lá como fala, estão cada vez mais, estão cada vez menores, né? Não tem espaço, né, hoje, para que a gente embarque em aventuras como a gente já atravessou no passado. Então, não é nervosismo, é preocupação e pressa, porque é o que o Brasil precisa hoje. E aí o juros se mexe em função dessa preocupação, é isso? Se mexe. Os juros, na verdade, é a principal variável, né? Com juros mais altos, vai afetar aí o valuation das empresas, né? Porque você vai trazer esse fluxo de caixa a valor presente a uma taxa de juros mais alta, portanto, o valor da empresa vai cair, afeta, né, o câmbio, afeta as relações internacionais. Então, os juros é a principal variável aí, que tem, né, historicamente mostrado mais sensibilidade a riscos fiscais, né, de uma maneira geral, porque bate diretamente na condição de política monetária do Banco Central. Perfeito. Fabiano Zimmermann, head de renda fixa aí da Asa Investments. Fabiano, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui e espero vê-lo em breve. Obrigado, Rodrigo. Espero ter ajudado aí os ouvintes aí, as pessoas que estão nos assistindo. Com certeza. Obrigado. Bom dia. Obrigado.